interiorana alcançar não, viu? Para a minha mentalidade alcançar. Bom, maternagem saudável, é isso? Bom, foi, aliás, bem que, né, segundo domingo de maio, dia das mães, mas mães, dia da mãe é todo dia, a gente fala isso, dia da mãe, dia do pai são todos os dias. Vou conversar com a Ana Cláudia, tá? Consteladora sistêmica, vai estar conversando conosco aqui. Então, esse bate-papo super gostoso, quando garra com ela na conversa, não é para largar, o Vitor tem que ficar aqui, ó. Comercial, vambora, vambora. Então, agora, como ele já acabou de fazer, chama o break. Daqui a pouco, então, a gente volta. Prontinhos, certinhos. Deixa eu ver aqui. Nossa janela, a gente tem que fechar essa janela aqui, gente, que venta. Vocês não têm noção, o frio que faz aqui. O frio que faz aqui em cima. Ana, bom dia. Né, Ana? Bom dia, Ed, tudo bem? O povo não tem noção. A gente tem que fechar. Muito frio. O outro já bota ela na história, gente. Olha que maldade. Ana Cláudia, consteladora sistêmica, nosso bate-papo super divertido tem com ela. Não sei pra que eu pego esse tablet. Eu já coloco aqui, já vou conversar mesmo, já sei até de cor salteado. Ana, maternagem, né? Dificuldades da maternagem. Eu falei aqui no ar, eu fiz esse tema, foi proposto lá na rádio também. Menina, que dificuldade, né? Em ser mãe, em maternar, isso. É isso mesmo, né? Você não é mãe, mas você é pai, né? Então você também sabe que não é fácil ser pai. E mãe mais ainda, né? Por que será que nós nos tornamos mães com dificuldade de sermos mãe, né? Por quê? Porque a gente quer juntar tudo, né? Exato, você já percebeu que a mulher, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo? Ela tem necessidade de ser mãe, ser profissional, ser amiga, ser filha. Então ela tem tantas funções que vai trazendo o quê? Algumas ansiedades para ela mesma, né? Porque Exato. ela se cobra demais. A mulher, ela tem que ser perfeita. E quem será que colocou na mulher essa necessidade de buscar perfeição? Olha, como eu não sei responder, eu te devolvo essa pergunta. Como eu não sei, eu te devolvo a pergunta. Pois é. Vamos voltar aí na história que, na verdade, a nossa sociedade, ela sempre cobra muito, não é? E cobrando muito, vai trazer o quê? Uma responsabilidade imensa. Então a mulher, como ela busca um lugar na sociedade, um lugar na empresa que ela trabalha, em que muitas vezes os homens são mais valorizados pelo mesmo trabalho que ela desempenha. Então ela vive em busca da luta do lugar dela, do salário dela melhor, né? Então ela acaba tendo que estudar o dobro, ela tem que mostrar muito mais a sua competência. Exato. Pelo sexo. E dentro dessa questão aí ela também se casa, ela tem uma família, ou não se casa, mas ela tem um filho e ela precisa dividir todas essas funções também com a maternagem. E como fica, né? Porque vem as preocupações, quando nós nos tornamos mãe, nós mudamos completamente. Porque a partir daí nós temos um ser muito pequeno que depende totalmente da gente. E nós não podemos estar com ele todos os momentos, porque também precisamos trabalhar. Ô, Ana, somos profissionais. E outra coisa também, né, pegando o que você está falando, e aí a mulher, quando ela se torna mãe, ela já vem de uma outra batalha, né? A batalha dela enquanto mulher, aquilo que você falou no emprego, é ela que lute. Ela que lute. É ela que lute. Literalmente assim, é ela que lute. Ela já vem de uma batalha antes. Aí quando vem para o filho nasce, né? Ela assim, muitas vezes não tem... Bom, ainda bem que a gente tem referência, né? Uma maioria acaba tendo referência, uma mãe ali por perto, uma avó. Agora, e quem não tem, né? Ela precisa se separar muito cedo do seu filho. E olha que bacana, né? A Alemanha, ela deixa que a mãe fique com o filho até os 4 anos de idade. Até os 4? Eles têm licença maternidade até o filho completar 4 anos de idade. Por quê? Porque eles entenderam o quanto essa fase é importante para a criança estar perto da mãe.
No Brasil foi uma dificuldade imensa conseguir os 6 meses, né? Por quê? Porque entende-se que a criança ela precisa ser amamentada do leite materno até os 6 meses de idade, né? Porque assim, medicinalmente os médicos defendem a opinião de que a criança precisa ser amamentada até os 6 meses de idade com o leite materno quando a mãe tem o leite, Sim. tem, né, condições de amamentar. Porque tem muitas vezes que ela até quer, mas ela não consegue biologicamente, né? O leite seca, acontecem várias questões, ou ela nem chega a ter o leite. E dentro disso aí a instituição entendeu que 6 meses seria um bom tempo para a mãe brasileira ficar com seu filho em casa. Diferença 4 anos de um país para 6 meses. Pois por quê? Porque a criança, o mundo da criança até 1 ano de idade é totalmente mãe, né? E aí depois ela vai tendo autonomia. E se a mãe está por perto, o que acontece? O vínculo afetivo é maior. Então essa criança também vai ter facilidade de criar vínculos depois. Vou até contar uma historinha para você. Por favor. Que veio assim à tona, até assim, antes eu já sabia, mas sabe quando você sabe, você ouviu a história, mas você não dá importância a ela? Eu com 22 dias, a minha mãe sempre foi da roça, né, no sítio, e eu com 22 dias ela precisava voltar para fazer os trabalhos dela. E eu fiquei com a minha irmã de 9 anos de idade apenas. Então você imagina uma criança de 9 anos de idade cuidando de uma outra criança de 22 dias. Sim. E isso causa o quê? Uma dificuldade em criar vínculos externos. Por quê? Porque traz uma dificuldade de você se vincular, porque você não sabe confiar. Não é que você não sabe confiar pela desconfiança que vai te fazer um mal. É fazer assim, a sua essência deixar transparecer, porque você entende que você tem que ser assim, aquela pessoa que a pessoa quer. E aí você fica escondendo os seus sentimentos, as suas emoções, para que a outra pessoa goste de você. Porque você aprendeu lá atrás que se você fosse boazinha e agradasse bastante a sua irmãzinha, ela não ficaria brava com você por estar ali cuidando de você com 9 anos de idade, que deveria estar brincando. Quando a sua mãe chega do trabalho e chega muito cansada, você também tá lá, aquela criança boazinha, bonitinha, para sua mãe gostar muito de você. E é assim que você aprende a lidar com o mundo. Gente. Então aí eu fui entendendo tanto da minha personalidade, das minhas questões que eu já vim estudando, né? E a gente, conforme vai estudando e vai fazendo as suas próprias terapias com outros colegas, você vai entendendo e trazendo para você a realidade. E foi um fato tão importante porque apareceu num dos meus trabalhos essa questão e eu fui questionar depois, né? E aí a minha irmã foi me contando, relatando. Falei, nossa, é muito nítido agora para mim, né? Entender o porquê que eu funciono dessa maneira. E deixar de funcionar assim dá um trabalhão. Se você funciona dessa maneira, né, imagine tantas outras crianças que passaram por outras situações que hoje são mães. Sim. Vou chamar um break, estou conversando aqui com a Ana Cláudia, né, dificuldade, enfim. Aí a gente está falando sobre a maternagem. A gente volta já já, peraí. Minha filha, a gente só faz as coisas construindo. A gente só faz as coisas construindo, viu? Ana Cláudia, terapeuta sistêmica. A gente está falando sobre você, mãe, suas dificuldades. Tem facilidade em ser mãe, gente? Não tem um caminho fácil não para ser mãe, Ana? Não tem, né? Todos dizem assim, ser mãe é sofrer no paraíso. Não é? Não tem esse ditado? Mãe sofre. Pois é, que mãe sofre, né? Sofre mesmo, porque ela vai trazendo todas essas angústias, a vontade de ficar perto do filho, de estar próximo a ele, mas ela também ter que trabalhar para trazer o sustento, porque hoje são poucos os homens que conseguem serem mantenedores da casa sozinhos, né? A mulher também precisou buscar o mercado de trabalho e com isso ela divide essas funções. E é tão importante ter o entendimento de quem faz essa função junto com ela, né? De pai, de companheiro, entender que como ela tem várias funções, ela fica sobrecarregada. E ficando sobrecarregada, ela precisa do quê? De ajuda.
Ajuda? Sim. Mas quem que ela vai socorrer em quem? Pois é, no marido, no companheiro, precisa lembrar que as tarefas diárias precisam ser divididas também. Lavar uma louça, arrumar uma cama de manhã, né? Não ficar tudo para a mulher, porque os homens, não estou criticando os homens, tá? Não é isso. Mas eu critico. Me ajude, me ajude. Tadinha. Por quê? Porque eles vêm de uma formação em que o homem só trabalha fora. Em casa, quem cuida é a mulher. Só que a mulher também saiu de casa para trabalhar. Então, os dois moram ali, né? E mais os filhos. Então, isso também precisa ser dividido. E tem muitos homens que têm dificuldade de aceitar essa função. Não estou dizendo que ele tem que ficar responsável por toda a casa, porque mas eles se podem... menos homem? Muitas vezes sim, porque eles foram criados pensando às vezes assim, machista, dizendo assim, homem não faz isso. Homem não chora. Homem não chora, homem não passa pano na casa, homem não lava louça. E os tempos mudaram. E nós precisamos acompanhar a modernidade da vida, que a vida hoje é muito rápida. Antigamente nós tínhamos mais tempo, justamente por isso, porque as mulheres ficavam mais em casa. Então elas ficavam com toda essa responsabilidade de cuidar dos filhos e arrumar a casa, né? Hoje não. Hoje ela cuida do filho, ela arruma a casa, ela cozinha e trabalha fora. Essa é só uma das, né? 4 funções que eu coloquei aqui, mas tem muito mais. As mulheres hoje se desdobram imensamente. Eu tô aqui pensando, você está falando tudo isso, eu tô aqui pensando, gente, porque a gente traz conflitos lá da nossa infância, né? Lá do berço a gente traz conflitos. E aí, Ana, joga no teu colo. E que mãe que acaba se tornando? Então volta até o que nós estávamos falando, né? Vai se tornar uma mãe que tem, muitas vezes ela tem dificuldade com a própria aparência. Se ela tem uma dificuldade com a própria aparência, porque lá atrás a mãe dela não olhava pro narizinho dela, falava assim, ai, seu narizinho é torto, né? Como a minha mesma, ela não tinha, tadinha, ela não entendia. E aí olhava pro meu e falava assim, nossa, que nariz de ovo que você tem, né? Eu fiquei muito tempo pensando no meu nariz, que o meu nariz era um nariz de ovo. E preocupada. Porque assim, e não é na maldade, as mães não falam na maldade, porque assim, não tinha o conhecimento do estudo que temos hoje, de que isso lá no futuro pode acarretar. Você fala umas coisas assim que é muito curioso, a gente acaba vendo o filho da gente hoje, eles trazem memórias e lembranças de muito pequeno, de como a mãe ou o pai, enfim, a avó o tratava, o chamava, então a gente cresce com isso. Uma mãe então, já pensou? Então... Porque aí, se ela tem essa dificuldade de ter recebido muitas críticas, o que ela vai fazer com o filho? Criticar. Criticar também. E nós precisamos lembrar que o filho precisa muito de amorosidade. Se você criticar ele na frente de outras pessoas, se você fazer com que ele de alguma forma passe vergonha na frente dos amiguinhos, né? Isso vai causar nele uma dor que depois ele vai ter que trabalhar muitas dessas questões para tirar essa dor de dentro dele. Por quê? Porque ele se sente inferiorizado. Se sentindo inferiorizado, ele vai ter dificuldades em se relacionar com outras pessoas, porque ele vai ficar sempre achando que ele é menos. Passei muito tempo da minha vida achando que eu era menos do que os outros. Gente... Para superar tudo isso, dá um trabalhão. Dá um trabalho. E poderia ser muito mais fácil, o caminho curto, que ainda... Gente, graças a Deus que eu converso com a Ana, com os profissionais, assim... Porque, gente, para vocês que estão em casa... Tem mais psicólogos que vêm aqui, né? Não, sabe por quê que eu fico falando, Ana? Porque pelo seguinte, a gente, hoje em dia, tem mais estudos e o acesso a essas informações são acesso a essas informações mais fáceis. Antigamente não se tinha. Então, ô mãe, ô pai, presta atenção. Em vez de você ficar com a cara socada nisso aqui para ficar vendo o TikTok da vida, ou tudo bem, ver o que você quiser, mas usa para algumas coisas também, tá? Né, pesquisar, saber mais, porque hoje em dia... E lembrar
que, lógico, a gente entende, eu sei, você também sabe, que a hora que você chega em casa de um dia estressante, dá vontade mesmo de olhar o que aconteceu com seus amigos e tudo mais. Só que se você tem uma criança pequena, esperando você chegar em casa e ela tá com todo o amor do mundo para te dar, e você ficar no celular em vez de estar perguntando a ela como é que foi, o que ela tem para contar, ela se sente o quê? Desvalorizada, ela se sente pequena, ela se sente menor, e ela começa a se perguntar: o que eu fiz que o meu pai não me olha, que a minha mãe não me olha? E a criança, muitas vezes, ela só sente, porque ela não sabe nem expressar e nem falar dos próprios sentimentos, porque ela não foi estimulada a falar, e se ela não for estimulada a expressar os sentimentos dela, ela só sente, e a dor é muito forte. Gente, a gente imagina que, por exemplo, assim, igual o filho, a Ana tá falando, eu me transporto porque o meu filho, quando eu chego em casa, em qualquer horário, igual a hora que chegar da TV, ele tá na escola, mas de tarde, por exemplo, eu chego, aí ele já vem com a luzinha, quer contar história. Pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pai, que não sei o que, ele quer contar história, quer contar dona, contar história. E ainda bem que a gente ouve, gente, porque olha só. Isso, precisa ouvir, porque ele quer contar pro pai. Ele quer falar tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu, porque quem é a figura para ele que expressa amor, que expressa atenção, que expressa tudo, a referência de amor para a criança é pai e mãe. Agora, Ana, por exemplo, nesses seus atendimentos, quais as maiores dificuldades, enfim, que você... Eu posso falar dos filhos? Quer falar dos filhos? Os adultos vêm e quais as maiores dores que eles têm. Ah, por favor. Que é muito nítido, né? Porque também se você colocar meu filho aqui para sentar e conversar com você, ele vai te falar de um monte de dores que fazem nele também, porque eu era uma mãe muito adoecida, não sabia. A gente tenta acertar, né? A gente tenta acertar, né? E aí o bom é que a gente tá tendo essa oportunidade de entender por favor, e amor. Melhorar. Mas a maior dor de todos os filhos, eles podem ter qualquer idade. Pode ter 20, pode, assim, começa com geralmente 16, né? 16, 20, 15, 30, 50, 60 anos, a maior dor deles. É justamente meu pai, minha mãe, eles não me ouviam, eles não me deixavam expressar e não me deixaram ser quem eu era. E um que é muito agravante, a pessoa um dia disse assim: muitas vezes eu chorei escondidinha, porque se eu não podia chorar, eu não podia expressar os meus sentimentos, porque a minha mãe tinha tantos sofrimentos, ela tinha tantas dificuldades, que eu não podia ser mais um sofrimento e mais uma dificuldade para ela. E a pessoa passar uma vida inteira guardando todos esses sentimentos, essa necessidade que teve de se aproximar, porque justamente a pessoa que é mais próxima, ela está distante. Verdade. Ela não consegue ouvir, ela não consegue olhar e entender que essa criança, ela está passando por sofrimentos pelo meu distanciamento, pelas minhas dificuldades internas que eu não estou conseguindo lidar com elas, e eu afasto quem mais me ama e quem eu mais amo também. Sim. Só que como eu tenho uma dificuldade de vínculo, eu não consigo ter essa proximidade e eu afasto a pessoa que mais amo. Gente, são situações que... pior que é complicado, Ana, para todo mundo, né? Porque às vezes quem se torna pai, quem se torna mãe, é um aprendizado para todo mundo. Sim, constante. Então a gente erra tentando acertar. Sim, você só aprende a ser pai, a ser mãe, sendo pai e sendo mãe. Não tem como aprender antes. De bolo, né? Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita, não tem. Você... lógico, você traz os referenciais dos seus pais, você pega aquilo que é bom. Só que se você está julgando a atitude deles ainda, né, voltando para o sistêmico, se você julga as atitudes que seu pai, que a sua mãe tiveram com você sem aceitação, você repete. Você faz igual ou até pior. Então, a única maneira é você ficar no lugar mesmo de filho e aceitar a atitude dos seus pais, porque tudo foi certo como foi. Mesmo você tendo sofrido muito, quando você tem essa aceitação, aí sim você se liberta desse aprisionamento que é o julgamento,
para ser diferente, para ser aquilo que você acha que você deve ser. Enquanto você julga, você imita. É uma aula, né? Eu adoro conversar com essa mulher, que é uma aula, gente. Eu até esqueço de estar na televisão. Eu também adoro vir aqui, você sabe disso. É uma aula, amor, porque a gente fica assim, a gente fica pensando, né? Quem está lá em casa nos leva a pensar. E assim, é um pensamento que aí eu pergunto para você e até para a gente falar para quem está em casa também. Para quem está ouvindo agora, identificando as histórias, não se sentir culpado vai ser pior, né? Muito a mãe que está assistindo a gente porque agora... a culpa aprisiona. Eu fico me sentindo culpado, aí eu começo a me sentir mal, eu vou ter uma angústia, uma ansiedade imensa aqui, posso entrar em depressão também, sentimentos depressivos, porque eu fico me julgando porque eu deveria ter feito diferente. E lembrar, né? Eu não posso voltar lá no passado e resolver as coisas que já aconteceram. E também não posso ficar pensando no que eu vou fazer daqui 1 ano, 2 anos, porque eu não sei nem se eu vou estar viva até lá. Eu tenho que ser melhor quando? Agora. E muitas vezes você tem a oportunidade de estar com pessoas que você gosta muito e você não está presente. Porque ou você está lembrando das coisas do passado e remoendo dentro de você, igualzinho vaca no pasto ruminando capim, né? Antes de engolir, e não vai adiantar nada. Ou então você fica na ansiedade do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui 3 meses, 4 meses. Não vai adiantar, e porque você não está vivendo o presente. E é no presente que você constrói algo melhor para amanhã. Então você tem que estar presente para você, porque aí senão você deixa de sentir até o seu próprio corpo. Você para de ter até sensações, porque você fica só na mente, né? Ou você lembra lá do passado, ou você fica pensando, planejando o futuro. Não estou dizendo que não é para planejar o futuro, mas você coloca foco, coloca as possibilidades do que você quer para amanhã e você vai construindo aos poucos. E esse pouco você só constrói no presente. Então, ou você tem que estudar mais, então todo dia você vai estudar 1 hora, ou você quer emagrecer e todo dia você vai fazer uma hora de caminhada, não importa, porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu não tenho dinheiro para pagar academia, mas a rua tá aí. Você faz uma caminhada que está tudo certo. Você diminui a comida que você come e vai tendo possibilidades de mudar o que você quer lá na frente. Porque ninguém vai emagrecer 10 quilos num mês e ser saudável. O que você quer? Você quer algo mais saudável? Então você vai construir dia a dia. E ser pai, ser mãe, a gente também constrói dia a dia. Se todo dia você der a atenção de 30 mil, eu trabalho fora, eu faço um monte de coisas, mas se todo dia eu estiver presente para o meu filho por 30 minutos, eu mudo completamente a vida dele. Estou conversando com a Ana Cláudia, terapeuta sistêmica, esse assunto gostoso. Eu já falei que com ela é tão bom que a gente não precisa nem pautar. Eu falo assim, Ana, só vem. Só fala para ela, vem. Chamar um break, daqui a pouco a gente volta. Ai, gente, a conversa fora é tão agradável quanto no ar, viu? Fora do ar é tão agradável quanto no ar. Ana Cláudia, consteladora sistêmica, né? As dificuldades aí em ser mãe, dificuldades da maternagem, enfim, né? A gente volta agora para encerrar esse assunto e já deixando ela intimada para um próximo encontro, né? No mês que vem. E o que a gente pode então, que conselho que a gente pode dar, Ana, para essas dificuldades em ser mãe? Admiti-las. O quê? Que eu estou com dificuldade, que eu estou sobrecarregada, que eu estou cansada, que eu preciso de ajuda. Admitir para quem? Para as pessoas que estão próximas. Porque como a mulher, quando ela se torna mãe, ela quer ser heroína, ela quer dar conta de tudo, porque ela tem que ser boa mãe, porque ela tem que ser boa profissional, e aí ela tem que provar mais ainda que ela tem que ser boa profissional, mesmo sendo mãe, porque geralmente já se impôs um senso comum de que quando a mulher volta da maternidade, da licença, ela é mandada embora da empresa. Já ouviu isso? Isso é fato. É fato. E aí ela tem que o quê? Voltar e comprovar que mesmo sendo mãe, ela dá conta de ser profissional ainda. Então ela começa a ter cada vez mais funções e responsabilidade para ela dar conta. E ela também quer
manter o seu filho saudável, dar a comida certinha e tudo mais, roupa, casa limpa, organizada. E muitas vezes ela não dá conta e ela tem que aceitar que ela não dá mesmo conta de tudo isso. Eu queria saber onde está escrito, né? Em que lugar que está escrito, onde está escrito essa máxima, essa lei, que a mulher ela tem que limpar a casa sozinha, ela tem que dar conta disso tudo sozinho, né? E que se tem uma lei máxima também que fala que o homem não pode lavar roupa, que o homem não pode ajudar em casa, que o homem não pode ajudar, né, nas dificuldades da maternidade aí. Eu queria saber. Exatamente, ela pode ser dividida, porque o filho é filho de um casal, não é filho só de um. Né? Exato. E o casal tem que ter essa responsabilidade, porque às vezes só do pai pegar a criança, sair para passear no parquinho, levar para passear, a mãe já tem mais facilidade de agilizar as outras coisas que ela precisa. E isso tira um pouco da sobrecarga, ela não está deixando de ser mãe, de ser a mãe carinhosa e amorosa que ela é. Ela só está dividindo essa função. Eu duvido, Ana. Claro que deve ter. Mas deve ser um artigo raro, de luxo. Algum marido que chega para a esposa e fala assim, olha, amor, faz o seguinte, vai com as suas amigas, se programa esse final de semana, vai à tarde, bater perna com as suas amigas. Não precisa ser um dia inteiro, mas né, vai num domingo à tarde, num sábado à tarde, vai bater perna, vai conversar com aquela tua amiga, vai lá, faz um bolinho, e já faz 2, deixa aqui para mim, para o nosso filho, e aí eu e o nosso filho, a gente se vira e você leva o outro e vai lá para casa da tua amiga e passa a tarde batendo perna. Eu duvido que tem algum marido que faz isso. Regis, tem. Tem? Tem. Realmente são poucos, mas tem. Você faz ou você não faz? Parabéns, ó, tem um aqui que faz. E ainda bem que eu já defendi, né? O Marcinho faz. Ai, o Marcinho, tem marido que faz isso. Ele leva até almoço, até janta para a mulher dele na Santa Casa. Santa Casa. Às vezes ela tá no plantão e faz. Tá vendo? E isso, eu também conheço outras pessoas que às vezes têm trabalhos diferentes, né? Que a mulher fica até tipo às 4 horas da tarde em casa e vai pro trabalho, fica até às 10 da noite. Então o marido chega, ele fica esse restante de tempo com os filhos e ele faz o jantar, dá o jantar para os filhos, ainda lava a louça. Tem muitos e eu aplaudo de pé todos esses homens, né? Por quê? Porque a mulher precisa dessa contribuição, desse companheirismo. Porque aí as dificuldades dela diminuem. Porque ela entende que ela pode pedir ajuda. Porque como ela sai dessa posição de heroína, de que ela tem que dar conta de tudo, e aí ela não fala que ela está precisando de ajuda, porque se ela falar que ela está precisando de ajuda, ela está dizendo que ela é fraca, ela está admitindo uma fraqueza, e ela não é fraca. Isso não é admitir fraqueza. Só que inconscientemente, internamente, ela sente que sim. Ah, não, mas me desculpa também. Se for fraqueza também não tem problema não, A gente claro vai buscar ajuda. Exatamente. A gente não é perfeito em tudo. Não, e não precisa ser. E nem tem que ser perfeito em tudo. Aí você buscar ajuda, para buscar ajuda fica mais fácil. Muito mais. E dividir as funções também é mais fácil. Tendo os dois juntos fazendo, é muito mais fácil. Né? Se você tem uma mãe, que são poucos que tem próximos e que tem esse tempo de ajudar também, é muito mais fácil. Gente do céu, eu vejo que realmente vocês mulheres são super mães, porque eu vou te contar, lidar com tudo isso, né? E o mais curioso de tudo isso é que quando os homens são difíceis são os homens que olham, né, para a mulher olhar para a mulher assim. Não só a mulher com que ele casou, mas a mulher num todo, né? A mulher que teve talvez uma dificuldade lá na infância, na adolescência, a mulher de hoje que está tendo dificuldades em criar um filho, o filho deles, né? É difícil a gente talvez achar um marido assim, então fica essa dica aí para você, meu amigo. Olhe para sua esposa com ela num todo, não depois do casamento com você, ou só depois que casou, não, pega num todo. Quando a gente casa, o combo vem completo, né? O pacote vem completo. Você também foi completo para ela, você também foi desse jeito, porque os traumas também do marido também, e ainda colocam sem saber, né? A gente tem que ir embora, mas às vezes ainda o marido joga os problemas, os traumas dele lá atrás, ainda nas costas da esposa ainda. Exatamente. Ainda tem mais isso ainda. Faz a transferência e contra-transferência. E ainda a coitada ainda tem que lidar com isso também. Tem que lidar com isso também. Amor, como sempre falo, para conversar com você é uma delícia conversar com essa mulher. É uma mulher literalmente, mas não vão levar para o outro lado.
Uma mulher gostosa de conversar. Tá? Com todo respeito. Eu agradeço. Sabe aquela pessoa imensamente. gostosa de conversar? Porque aquela pessoa que a gente senta, conversa, largada, se não é o Vitor ficar aqui, vamos embora, como já falou, a gente senta e vai embora. Sabe aquela pessoa que é agradável, gostosa, aquela gostosa de conversar, enfim, é uma delícia conversar com a Ana. Então, assim, até o nosso próximo encontro, mês que vem. Faço minhas as suas palavras, Obrigado, porque amor. eu também adoro conversar com você. Delícia. Gratidão pela oportunidade novamente. Você que não vem não pra você ver. Ah, Você que não vem não pra você ver. Ela não veio mês passado, ela pensa que eu não sei. Ela tava batendo perna, tava longe mês passado. Eu fiquei bem quietinho, tá? Deixei pra falar no final do programa. vou de novo. Vai quando? Vou para Salvador terça-feira fazer um evento lá de Ai, que constelação. delícia, Salvador. Vamos comigo. Ai, gente, ai, Salvador, oh, meu pai. Amor, mais sucesso pra você. Gratidão. Tá? Viu? Imagina. Para você também. Obrigadão. Ó, pra você, beijo. Amanhã é sexta-feira, tem Lucas Gratão e... Eu ia falar outro nome dele. Você sabe que o Christian tem outro nome, né? Amanhã eu falo o nome dele. Eu conheci ele com outro nome. O Lucas Gratão e o Christian. É, você conhece, né? Lucas Gratão e o Christian. Vontade de falar que o nome dele era Regner, mas eu não posso. Amanhã a gente volta então, sexta-feira. Os meninos vão cantar pra nós aqui. Beijo, até amanhã.